felizes? Vocês são, né? Vocês não estão. Não é um estado. Quem serve a Cristo é feliz. Não importa o que aconteça. Não importa a adversidade, a situação. Eita glória! Aí, ó. E eu até fiz uma restauração no dente. Agora eu tô sorrindo melhor. Meu rosto tá voltando da paralisia. Glória a Deus. Meus irmãos, é um motivo de muita alegria. Eu queria compartilhar uma palavra rápida com vocês, que o Senhor tem falado no meu coração. E uma coisa que eu acho maravilhoso com o Espírito Santo de Deus, que Ele não confunde ninguém, Ele não deixa ninguém enganado. E desde a hora que nós chegamos aqui, o que foi falado no louvor, a canção que as meninas escolheram do Átomo, nós não sabíamos o que elas iam cantar aqui. Que letra profunda, poderosa, e é o que a gente tem vivido na sociedade, né? Não só em questão das coisas de depressão e tal, mas dessa oscilação até no meio dos cristãos, de altos e baixos. É sobre isso que nós vamos falar. O Senhor colocou uma palavra no meu coração já faz uns dias, e na verdade é uma cobrança que Ele estava fazendo comigo, sobre a minha vida pessoal. Então aqui nós não somos um ministro de plástico que quer que você viva algo que eu não estou vivendo. O Senhor bate primeiro em nós aqui. Todo mundo que está na responsabilidade de trazer algo para a igreja está apanhando primeiro. A não ser que for muito cara de pau, sem vergonha, para subir aqui e falar um negócio de hipócrita, né? E eu creio que o Senhor não vai deixar isso acontecer no meio de nós. O Senhor tem separado um povo verdadeiro, com suas limitações, com suas falhas, com seus garranchos, mas um povo verdadeiro. Você lembra quando você era criança na escola, que você no dia dos pais ou das mães fazia um desenho todo rabiscado, velho e feio? E aí todo mundo achava aquele desenho horrível, mas você mostrava para seu pai e para sua mãe, eles falavam, que lindo! Ela achava lindo aquele garrancho, velho, mas se você mostrasse pro tio, o tio ia falar a verdade. Mano, você é zoado, velho. Que desenho de... O Senhor entende os seus garranchos. Ele consegue decifrar o que você estava tentando fazer. Não se apegue nessas coisas de ficar toda hora achando que Deus está... Faça um esforço para acertar. Mas se no meio do caminho você der uma tropeçada, o Senhor vai te levantar. Porque eu creio nesse Deus maravilhoso. E o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer restaurar o meio do seu coração. Você conhece essa canção aqui, ó? A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Diga comigo. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Me diga o que fazer, como Pedro declarou assim, ó. O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida?
apaixonado. Você consegue falar, Senhor, eu quero viver isso de verdade. Fala, Senhor, me ajuda nas minhas limitações. Me ajuda. Em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, que isso seja uma verdade saindo da minha boca. Amém? Abra a tua palavra comigo aqui, meu irmão, em Oséias capítulo 6. É um texto muito conhecido, um texto muito usado para falar sobre arrependimento. É um texto bem forte e se você já estudou um pouquinho desse texto, sabe que ele é muito profundo e ele tipifica de uma forma tão veemente o amor de Jesus, o amor de Deus pela humanidade. É um texto onde esse profeta foi ordenado por Deus para ele se casar com uma prostituta. E nós sabemos o contexto dessa história, que ele casa com essa mulher, ele dá uma chance para ela, como Deus tinha mandado, só que lá na frente ela troca a vida que ele tinha dado de lar, de amor, de companheirismo, de fidelidade, para voltar às velhas práticas. Então é um texto bem profundo que exemplifica muitas das vezes a nossa vida com Deus. Nós traímos o Senhor às vezes por tão pouco. E esse texto aqui começa dizendo assim, ó: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será sua saída, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Esse texto aqui, o profeta começa dizendo para o povo: gente, nós estamos só tomando na cabeça, nós estamos sofrendo porque o Senhor está nos castigando. Se você olhar para a letra das meninas que elas cantaram, está falando de uma alegria falsa, de uma alegria que ela posta no Instagram que ela está feliz, mas está chorando num quarto sozinho escuro. Mas ela não está entendendo que são as próprias escolhas, são os próprios maus hábitos, são os próprios desejos carnais, igual o nosso irmão Tiago ministrou aqui. E ela continua nas suas práticas, só que uma hora ela acorda. Deus usa profetas, porque o Senhor fala através de Oséias, fala assim: eu estou usando os meus profetas para te bater, cara, para te chamar a atenção, para você voltar. E o povo começa a entender, porque Oséias está falando: vinde, vamos voltar, cara, não tem para onde nós correr. Você não está vendo que a situação da nossa cidade, do nosso país, da nossa nação, está só indo de mal a pior? E aí você começa a olhar para a tua vida, você está fugindo de Jesus, por quê, meu irmão? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Por que você está tentando se esconder atrás de uma alegria lá fora, sendo que só Ele te completa? Tem um vazio aí dentro que é do tamanho de Deus, é um Lego, uma pecinha que encaixa. E você vai comprar um carro novo, você vai comprar uma casa nova, você vai arrumar um marido, você vai arrumar uma esposa, e não vai preencher esse vazio. E você vai caminhar atrás de coisas, e nada te supre. Mas o Senhor vem e fala: deixa eu entrar aí nesse lugarzinho. E você vai ver que todas essas coisas que você está procurando em qualquer objeto, qualquer situação, em qualquer circunstância, qualquer semelhante, não vai te preencher. Só eu te sustento, te suporto, e te conquisto, e te supro, e te amo. E aqui é um convite para eu e você, porque eu tenho ficado muito chateado, porque não faz de hoje nem de ontem, já faz de alguns meses. Faz quantos meses que nós voltamos do acampamento? Maio. No acampamento todo mundo chapando, todo mundo doidão, rolando no chão, levantando a mão, gritando, abraçando, perdoando. Na outra semana já tinha irmãos brigando, já tinha irmãos discutindo, já tinha irmãos com picuinha. Já tinha nego que parou de vir para a igreja. Já tinha irmão já com os hábitos à flor da pele e deixando todo mundo ver. E o Senhor começou a falar comigo e falou: é uma neblina o amor de vocês, que vem e logo passa. Vocês juram amor eterno, vocês falam tantas coisas, cantam tantas coisas bonitas, mas não suportam e não sustentam esse amor.
Se você continuar lendo o texto, o Senhor vai falar assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Essa misericórdia está falando de amor, amor sacrificial, amor que vai ser sustentado até o final da nossa caminhada com Cristo. Nós muitas das vezes preferimos fazer 40 dias de jejum, 40 campanhas no monte, 6 horas da manhã está aqui na igreja, mas não prefere obedecer, como o Tiago disse aqui. A palavra do Senhor diz em João capítulo 14, verso 21, que aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. O que o Senhor está dizendo aqui que Ele não quer o seu sacrifício, Ele quer a sua obediência. E a sua obediência é a maior prova de amor que você pode dar para o amado da sua alma. Você quer que seu filho te compre um carro de presente ou você quer que ele te obedeça quando você fala para ele: não saia hoje, fique em casa? Hein? Você acha que o Senhor prefere você vir aqui e falar em línguas e sair lá fora falar mal do seu irmão, de um filho dele? Você acha que o Senhor prefere isso? Você falando em línguas aqui, metendo a língua lá no teu irmão? O que adianta você jejuar carne se você devora seu irmão? Você está entendendo onde eu quero chegar? Tem muitas coisas aqui, irmão, que o Senhor está nos convidando a voltar. Vinde e voltemos. Voltemos ao Senhor. O Senhor tem nos batido, cara. O Senhor tem nos corrigido. O Senhor tem nos afligido de uma forma amorosa. Mas Ele tem nos deixado passar por situações para que nós reconheçamos que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. O Senhor quer limpar o nosso coração nessa noite. O Senhor quer salvar a nossa alma do inferno. E não só do inferno lá, do inferno que na verdade, sabe o que é o inferno, meu irmão? O inferno não é o capeta, o inferno não é o fogo, o inferno é a ausência de Deus. Porque lá no Seol, no inferno, não vai ter a presença de Deus. E é isso que vai ser o castigo eterno do ímpio, daqueles que não servem e não temem o Senhor. Fica longe de quem Ele ama de verdade. É forte, né? Só que aqui, meu irmão, eu quero discorrer rapidamente. O texto que eu quero falar é como nós vamos escapar dessa frieza, que uma hora a gente está cheio de Deus e outra hora a gente está raso e vazio e seco e não quer vir mais na igreja e não quer mais nada e não ora e não... E o Senhor começou a falar comigo, falou: cara, você era mais fervoroso, vamos voltar ao primeiro amor de novo, meu filho, vamos. E o Senhor: vem, filho, vem, Rodrigão, volta para o primeiro amor de novo. E às vezes a gente se ilude porque a gente acha que está fazendo tudo certo. Só que se você for lá na igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, eles faziam tudo certinho. E Jesus fala para eles, fala assim: ó, vocês fazem tudo certo, vocês odeiam as práticas do Nicolaítas, vocês falam dos falsos profetas, vocês batem de frente com eles, mas vocês têm uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Volta onde caíste. Volta lá onde você e eu paramos no nosso primeiro amor. Qual que era a nossa verdadeira intenção de vir aqui no Zina, ou de subir até a casa de Deus, ou de levantar de manhã e abrir a sua Bíblia num devocional, e você falar assim: Senhor, fala comigo hoje. E eu comecei a ser denunciado. Por isso que eu falo para você que eu não vou pregar algo para você e não para mim. O Senhor começou a cobrar de mim. E eu lembro de todas as pregações que foram pregadas aqui no Zina. Foi falada sobre comparação, através da vida da Lê. E eu comecei a ver que eu estava me comparando com as pessoas. E isso estava me sabotando, cara. O Senhor me chamou para algo específico, te chamou para algo específico, te chamou para algo específico, E não adianta você querer se comparar. Faz o que o Senhor te mandou. Ele não vai cobrar aquilo que você achou que você tinha que fazer. Ele vai cobrar aquilo que Ele pediu para você fazer. Só isso, mais nada. Se era somente ser o cara que entrega o envelope na oferta, é isso que Ele vai te cobrar. Aí você quis entregar a revelação também na hora do envelope. Quis pregar para o mendigo na rua, amém. Mas não é isso que vai te isentar de não ter entregado o seu envelope. É pau, né, velho? É louco.
palavra do Senhor diz assim, para nós detectarmos aonde está essa frieza. Provérbios capítulo 4, um verso muito conhecido, capítulo 4, verso 23. Vocês não precisam abrir, eu vou falar alguns versículos aqui. E a palavra fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a fonte da vida. O Tiagão falou aqui sobre o coração. O Senhor está querendo o quê? O nosso coração. E é essa situação que tem matado muitos chamados, que tem matado muitos ministérios, que tem matado muito casamento, que tem matado muito relacionamento de pais e filhos, porque não estamos guardando o coração. E por que nós devemos guardar o coração? Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Marcos 7:21 diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contamina o homem. Olha como o seu coraçãozinho tem que ser bem cuidado e regado. É forte, né? O teu coração está incutido todos os seus sentimentos, todos os desejos, tudo aquilo que você quer fazer. Depois dele manda para o cérebro e aí você executa. Depois que executou, filho, já era. Mas se você conseguir guardar o teu coração, você vai ser bem sucedido. Se você quiser contaminar um riozinho, aonde você tem que ir para contaminar um rio? Alguém sabe me responder? Aonde? É isso aí. Se você quer contaminar um rio, você vai na fonte, na nascente, e aí vai sujar o resto todo. Por isso que aqui está falando, guarda o teu coração. Digam, como que nós vamos guardar o coração? Cientificamente tem 3 situações que é por onde entra as coisas na nossa mente. Primeira, quem sabe me dizer? O André pôs a mão aqui no ouvido. O ouvido, meu irmão. Aquilo que você ouve, aquilo que você escuta, vai fazer com que o seu coração comece a receber alimentos, tanto bom quanto ruim. Teu ouvido tem que ser purificado e santificado. O Tiagão falou sobre uma parada aqui, velho. Eu estou usando o Tiago porque eu gosto da concordância do Espírito Santo. Tudo que ele falou aqui, o Senhor ministrou no meu coração. Tudo que ele falou aqui. Então, cadeias estão sendo quebradas. Porque estamos dando ouvidos a outras vozes e estamos nos aprisionando. O meu amigo lá de São Paulo, o Andrezão, veio com a família. Ele me mandou mensagem de madrugada e falou assim: Digão, mano, eu vi o post aqui, Deus me fez queimar e eu preciso estar lá porque Deus vai falar comigo de alguma forma e eu vou estar aí. Eu falei, amém, irmão. Fiquei doidão, 1h da manhã eu conversando com o cara falando que vai vir para Indaiatuba por causa de uma palavra. Eu falei, amém, por causa de um louvor, não sei, não precisa ser eu, mas que ele saia daqui recebendo a vitória dele. Mas ele falou assim, eu preciso chegar lá. E quando ele chegou aqui, ele compartilhou algo antes do Tiagão ministrar. Ele falou, eu tive uma visão, um sonho, que eu estava de costa num lugar e umas cadeias, umas algemas, né, Tiagão? André, estava sendo quebrada. Cara, você está entendendo como Deus te usa, irmão? Você está entendendo o que sai da nossa boca, o que está aqui dentro do nosso coração? E se nós deixarmos, nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. E não é sobre nós, não é sobre eu. Que vocês não me vejam aqui, não precisa nem lembrar quem pregou, mas lembre do que eu estou falando. O teu coração vai ser regado e cuidado como um jardim particular do Senhor, e dele vai fluir fontes de vida. Fontes de vida. E aonde você passar, você vai curar pessoas também, meu irmão. E sabe o que é mais legal? Que você não vai ter medo das pessoas pegar o que você tem, porque é inesgotável essa fonte. Pode levar, leva o meu perdão, leva o meu dinheiro, leva, eu tenho mais, porque Deus me supre. Ele me supre. Ninguém vai cessar essa fonte se você guardar o teu coração. Ninguém vai jogar pedra lá para parar a água. Não é represa, é rio. Flui.
1 Reis capítulo 19 diz sobre um profeta muito famoso, Elias. Acabou de voltar de uma treta, meu. Derrotou 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera. Mó treta lá no monte Carmelo lá. Manda fogo, Senhor, consome todo mundo. E Deus ouviu ele, matou todo mundo. E pau, o cara era uma intimidade brutal, Bia. Que ele fala assim, não vai chover. Por 3 anos não vai chover. E não choveu. E ele nem pediu para Deus, Senhor, eu posso dar uma ordem para não chover? Ele chegou na ousadia e falou assim, não vai chover, cara. Vocês estão levando uma com Deus de Israel, não vai chover, Acabe. Vocês não vão beber água. Só que ele voltou de uma treta da hora. Só que ele ouviu uma palavra. Jezabel ficou sabendo o que ele fez e falou assim, eu vou mandar você. Você é o bichão mesmo? Você vai morrer. O que Elias fez, o brabão? Foi fazer o quê? Se escondeu. Foi para uma caverna chorar e pediu para Deus, me mata. Eu e você somos assim, voltamos de um acampamento, voltamos de um encontro com Deus, cheio de Deus, pisando na cabeça do capeta. Mas aí quando a gente chega no trabalho, quando a gente chega na escola, quando a gente chega em qualquer situação, a primeira coisa que a gente ouve nos paralisa. Será que vai dar certo? Será é do capeta, irmão, já deu, tô dentro. Ah, Jesus amado. E aí você fala assim, você está cheio de ousadia aí, Digão. Só que uns dias atrás eu estava com medo também, meus irmãos. Sabe, eu vou confessar o meu erro aqui. Estava com medo de morrer. Fiz um monte de exame esses dias atrás, com medo de enfermidade. Achei que estava ficando doido. Meu pai morreu, comecei a ficar ansioso. Aí, ixi, agora? Cadê o profeta? Cadê o adorador? Cadê o levita? Cadê o cara que ajudou um monte de adolescente e jovem? Esse casal aqui, ó. Faz 10 anos atrás, era líder de jovens dele, deu mais trabalho, meu Deus do céu. Testemunho desse cara aqui, um dia eu vou, mano, Lê, deixa esse cara vir um dia falar o que esse cara já aprontou. O casal saía na mão, velho. Usuário de droga. Cadeia, quantas cadeias você já tirou, irmão? 5 cadeias, meu, o cara gostava daquilo lá, Jesus amado. Hoje é servo de Deus. Saiu de São Paulo para vir aqui cultuar com você e comigo, porque entende que nós somos uma família e que um vai ajudar o outro. Já era, irmão, acabou. Você é nosso e o boi no lambe, velho. Segue quente. Só que aí é essa parada, a gente ouve e dá ouvido a essas vozes do inferno. E aí não é só essas vozes do inferno, a gente também começa a ouvir músicas, eu vou vários exemplos. Coisas, conversas que nos edificam. Ontem eu estava no vestiário antes de vir embora para casa, saindo do trabalho. Quando eu cheguei lá, fui me trocar. Aí eu já comecei a ver um movimento estranho dentro do vestiário. Os caras já com o celularzinho na mão. E já começaram, porque a esposa do cara lá, não sei o que lá, olha aqui que apareceu. Aí não sei o que lá, eu já me liguei na conversa. Falei tchau, fui, obrigado, saí vestindo a roupa no meio do trabalho. Eu não vou ficar. Bigode para esses caras, não vou ficar, mano. Não vou ouvir o que vocês têm para falar. Isso não vai me edificar. É poucas ideias, velho. Corre, irmão. Corre. Vai falar mal, corre. Conversa que não edifica, que não acrescenta. Não é comigo não, velho. Segunda coisa que nós somos contaminados pelos olhos. Outra coisa que faz a porta do teu coração ser aberta é os teus olhos. Seus olhinhos aí, ó. Mateus capítulo 6, verso 22 diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso haja luz, que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. A palavra do Senhor diz assim, em 2 Samuel capítulo 11, que Davi, no tempo de sair para a guerra, ele resolveu tirar o quê? Uma férias. Ele resolveu ficar em casa. Ele falou assim, vixe mano, da hora, tem uma pá de soldado para lutar por mim, tem uns valentes que podem ir na treta, vou ficar em casa. O que ele ficou? Ociosinho, vendo Instagram, Netflix, TikTok.
vendo vídeo de grau. Eu gosto, velho. Eu gosto também, eu gosto. Você está entendendo onde eu quero chegar? E a palavra do Senhor fala que ele foi para a varanda. E quando ele chega na varanda, ele viu uma mulher bonita, bela, se banhando. Ela estava nua. Betseba estava tomando um belo de um banhinho. E ele fez o quê? Manda ela subir, velho. Os nossos olhos, a ociosidade. Se Deus tem a guerra para você, esteja na guerra, irmão. Você tem ministério na casa? Você tem chamado? Qual que é o seu chamado? Não é só cantar e pregar e estar aqui dentro da igreja. Seu chamado é cuidar de pessoas, mano. Seu chamado é ministrar a palavra onde você estiver. Se você estiver falando da palavra, meu irmão, você vai sendo alimentado também. Eu e a minha esposa, nós temos uma tática. Todas as palavras que a gente ouve, que a gente aprende, a gente compartilha. Sabe por quê? Quando eu compartilho, eu decoro. Isso é científico, não é não, Bia? Você ouviu algo, já passa para alguém. Fica marcado, tanto a conversa que você teve com a pessoa, e o tema, o assunto. Então nós temos essa tática. Tudo nós pega, nós não guarda nada para um dia especial. Nós já sai falando. Nossa, aprendi essa daqui, pau, e já sai falando, velho. Porque a gente começa a falar e a nossa vida vai ser regada pelo aquilo que nós falamos. A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Só que ela fala que você vai comer daquilo que sua boca falar. Então fala, prega, compartilha. Eu não sei pregar, não sabe o que, meu? Você não sabe falar? Fala, Jesus é lindo, Jesus é bom, salvou minha vida. Quer te salvar também. Se não sabe falar, canta. Que adianta estar num quarto sozinha, escuro. Canta. Alguém vai ser edificado, mano. E você mais ainda. Uma por conta da obediência. Terceiro, a mente da gente. Nós precisamos guardar a nossa mente. Nossos pensamentos, cara. O que você tem pensado? O que você pensa da sua vida? Onde você quer chegar, velho? Qual o seu futuro? Você já sabe o que você quer fazer, né, cara? Você é muito pra frente, mano. Eu te admiro, cara. Onde você quer chegar em Deus? Eu quero chegar no céu, mas antes eu quero chegar cumprindo tudo que Ele me pediu para fazer. E naquele grande dia, Ele vai pedir para olhar minhas mãozinhas. E aí Ele vai olhar e vai falar assim: André, não faz eu rir não, mano. Mano, na hora da selfie, o cara foi tirar a selfie. Ele falou, não consigo, eu tô sem o dedo. Ele perdeu o dedo na máquina, mano. Aí ele fala pra mim que ele não... Tô sem o dedo. Mas o Senhor vai... Amém. Corpo glorioso, glorificado. Mas assim, essa é a alegria do Senhor. Mano, independente do que aconteceu, o cara tá rindo, velho. Nós vamos mostrar nossas mãos. E o Senhor vai falar duas coisas. Ou entra, bendito do meu Pai, pro gozo que eu te preparei, ou sai fora, porque eu nunca te conheci. Não é eu esqueci de você. Não é eu não lembro. Não lembro. Será que você já foi na minha casa? Não, eu nunca te conheci. Sai fora, velho. Vaza. Sai fora. Bicuda na cara do cão. Jesus vai te chamar de capeta. Ele vai falar, sai fora. Você com os capetinhas, vai morar lá. Vai pra lá, Satanás. Você não é filho? Se você não é filho, você é filho de quem? Se não é filho de Deus, é filho do cão. Quem mente é filho de quem? Do diabo. Tem uma paternidade aí. Se você não é de Deus, qualquer outra coisa que você faz é tudo do diabo. Não tem muro. Ou é aqui, ou é bigode, já era. E a nossa mente. Aí a mente está escrito lá em Romanos 12:2. Não sedes conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí o mesmo Davi que pecou lá atrás, ele escreve um salmo,
porque ele já tinha se arrependido, e ele fala assim, Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quer guardar sua mente, irmão? Guarda a palavra do Senhor aí dentro. Começa a falar ela durante o seu dia. Bom é o Senhor. Quando você achar que o seu trampo está ruim, fala assim, eu tenho mais do que eu mereço. Bom é o Senhor. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo. Por que você acha que eu fico postando todo dia meu prato de comida lá no trampo lá? O pessoal acha que eu sou besta. Não é, mano, eu estou trabalhando a minha mente. Tudo que eu faço é intencional, viu? Tudo que eu faço é intencional. Eu coloco lá no Instagram lá os meus pratos de comida, porque eu falo assim, obrigado, que eu estou trabalhando numa empresa que me fornece um alimento de hotel, cara. E eu falo assim, Senhor Jesus, como o Senhor é bom. Olha só, eu posso escolher a mistura que eu quero. Se eu não gosto de comer frango, eu coloco lá, eu quero panqueca. E eles vão fazer panqueca para mim no outro dia. Eu estou agradecendo todas as coisas. E eu começo a colocar lá que eu estou fazendo barra lá. Não é porque eu quero falar para você que você é fraco, eu sou forte e você é fraco. Não, eu estou mostrando porque eu estava achando que eu ia morrer. Eu achava que eu estava doente. Eu achava que eu estava com depressão. Eu comecei a fazer um monte de exame, porque eu falei assim, eu estou bichado aqui. Fiquei com paralisia facial, achei que era AVC, comecei um monte de monstro dentro da minha mente, cara. E o Senhor falou, eu te dei vida, eu levei sobre mim as tuas dores, por conta das as minhas pisaduras te fizeram sarado. Acredita que eu sou o pão da vida, e aquele que come de mim terá vida. Aquele que bebe. Senhor, blinda minha mente. Então eu sou intencional, eu começo a colocar ali, não é para você, não é para mim mesmo. Eu começo a doutrinar meu coração. Eu falo, Senhor, o Senhor é bom. Eu entro no carro, o que é a primeira coisa que eu falo dentro do carro, Ju? Obrigado, Senhor, por esse carro. Como eu amo esse carro. Esse carro é bom. Faz um monte de barulho, cara. Não é, Ju? É embaçado, cara. E a gente que gosta de música, quando tem algumas ressonâncias, a gente fica chateado, né? Igual começou a dar os piripaque do Chaves aqui no som, nós já ficamos como? Já atordoado lá embaixo, eu já estava preocupado com o Thiago. Falei, mano, o Thiago já deve estar atordoado, mano. Porque quem está fazendo o som aqui fica... E o carro começa a fazer um monte de barulho, só que eu começo, Senhor, obrigado por esse carro. Obrigado por esse carro. No final de semana eu vou mandar lavar, eu tô relaxado com ele, eu vou cuidar dele. Você está entendendo, meu irmão? É brincadeira, eu estou pregando de uma forma descontraída, mas para você entender que nós precisamos guardar o nosso ouvido, os nossos olhos e a nossa mente. E não deixar que ninguém coloque nada sobre a nossa cabeça. Nós ouvimos uma frase que fala assim, você não pode impedir os passarinhos de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir eles de fazer ninho. As coisas vão vir, cara. Mas fazer ninho no meu e no teu coração e na minha e na tua mente, não. Amém? Certo? Tamo junto nessa, together? A Eva foi um grande exemplo. Que ela deixou 3 coisas contaminar ela. A serpente chegou e falou. Ela deu ouvido. Aí ela foi e olhou. Viu que era bonito. E ela foi e pensou. Será que eu posso ser igual a Deus mesmo? E ela foi e comeu. Ouviu, olhou, pensou e comeu. Glória a Deus. Eu já entendi que é para parar de falar, vou terminar. Por último, irmão, um assunto que pega muita gente. E a Ju, eu não sabia que ela ia fazer oferta, porque a Lê falou na hora que nós chegamos para ela. Faz lá a oferta, depois pediu para Bia orar. Foi tudo de repente. Vocês ficam ligeiros aí, viu? Eles têm uma mania da hora de pegar os outros de surpresa aqui, ó. Meu irmão, fica ligeiro com a palavra no pente. Lê a sua biblinha todo dia. Isso aqui não é requisição para andar debaixo do braço, não. É para você abrir e ler ela. Leia, porque o Senhor vai te pegar de surpresa. E você vai estar habilitado e vai fazer. Você não vai passar vergonha, não, em nome de Jesus. Não guardar mágoas, irmão. Não guarde mágoas. Resolve o que você tem que resolver. E vai para frente viver a vida abençoada que o Senhor tem para você. Não guarde mágoas. Resolva as tretas, velho. Chega em quem você tem que chegar. E já contei algumas vezes. Eu liguei lá dos Estados Unidos para pessoas aqui.
Eu liguei pro meu antigo pastor, pastor Leandro, lá dos Estados Unidos. Falei pra ele, pastor, me perdoa, eu falei mal de você várias vezes em reuniões. Meti o pau em você, cara. Eu estava debaixo da tua ordem, mas eu não estava concordando. E eu, em vez de falar para o Senhor, eu falava para outras pessoas. E eu cheguei até a te chamar de falso profeta. Me perdoa. E ele falou, te perdoo, porque eu também já falei de você. E ali foi um conserto mútuo. Só que se eu fosse esperar ele falar alguma coisa para mim, nós ia ficar até hoje carregando um peso que não é para nós carregar. E o Senhor, ele falou, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo e o meu fardo, porque ele é suave e meu jugo é leve. Eu não aceito mais carregar mágoa. Onde está isso, Digão? Romanos 12, 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendentes com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não tornais a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Porque não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer, se tiver sede, dar-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. É a palavra de Deus, não é eu que estou te pedindo para fazer nada. Se você quiser servir o Senhor, vai ter que se enquadrar no padrão. A porta é estreita e não tem aresta, não tem nada, vai passar fininho, irmão. Eu já comecei até a fazer dieta, que eu quero entrar. Se o seu coração estiver limpo, de ti sairá virtude e vida. Seu comportamento mudará genuinamente. Você terá prazer em estar em ambientes onde a presença de Deus é valorizada e de andar com pessoas de Deus. Toda vez que você souber que vai ter o Power Night, você vai ficar doidão para estar aqui. Você vai falar, mano, eu preciso chegar lá, velho, porque ali tá um pessoal que vai me ajudar e nós vamos somar e nós somos um corpo. E se eu tiver na bad, ele vai me ajudar. Ele vai falar, mano, bola pra frente, você caiu, levanta. Mano, para não, velho, o céu tá logo ali. Não estamos tão perto, mas também já estamos mais perto do que nós estávamos. Então, velho, continua, marcha, 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 marcha. Me dá sua mão, irmão, que eu vou te ajudar. Caiu? Levanta. Aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Amém? Tá comigo ainda? Estou finalizando. Efésios 5 diz assim: portanto, vede profundamente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Aqui é o melhor lugar de se estar, mas não só aqui, parede, igreja lá fora, igreja na tua casa, igreja na tua mesa, igreja lá no parque, igreja na academia, igreja na faculdade, igreja no trabalho. O melhor lugar de estar é na igreja. Eu já encontrei os meus amigos cristãos lá no trabalho. Então na hora do almoço eu sento com quem? Com os meus amiguinhos da igreja. Só que é da igreja lá de Vinhedo, o outro é da igreja lá de, não sei que é cidade do lado lá, Jundiaí. E eu sento com eles na reunião lá do nosso almoço e nós começamos a compartilhar a palavra. E ali acontece o nosso culto. Aí chega os enviadinhos lá e vem querer falar algumas outras coisas, vem com as conversas tortas. Aí nós sai de banda, fala, mano, não dá pra ficar perto. Mas toda vez
de uma forma educada. E vaza, velho. Mete o louco, faz igual o pica-pau, começa a virar os olhos e sai andando. Eu não posso ser chatão também, tipo, a ponto do cara falar, mano, aí ó, o santão, igual falar daqui, nossa, que aparência de santão, ninguém chega perto de mim. Não, os caras vêm querer trocar ideia. Só que o que está chegando para mim agora é cara com depressão. É cara que falou para mim que tentou se matar 3 vezes. O cara falou, mano, eu não sei por que eu tô te falando isso, cara. Nós estamos aqui no meio do trabalho, aqui no meio do bagulho, tô na empilhadeira, tô te falando que eu tentei me matar, nem te conheço, não sei se você vai falar. Não foi, Ju? Falei pra Juju, o cara começou a rasgar o coração dele, que ele estava tentando se matar. O outro veio falar pra mim que ele não está mais conseguindo dormir com a mulher. E eu virei terapeuta sexual. E aí, sabe, tô falando algo que é real, irmão. Os caras estão com crise no casamento, os caras estão com crise na família, os caras estão com crise nos negócios, os caras estão com crise na saúde. Aí o cara chega, minha mulher está em depressão, está querendo se matar, minha mulher está tomando remédio, não sei o quê. Vamos orar, irmão. Aonde nós vamos orar? Aqui mesmo, velho. Fecha o olho e finge que está trabalhando aí. É assim, irmão. É as estratégias. Quando o Felipe foi levado lá, transladado até o eunuco lá, o eunuco começou a ler a Bíblia, ele não estava entendendo, ele perguntou para o Felipe, falou, mano, não estou entendendo nada. Aí o Felipe pregou para ele, você quer se batizar? Quero. O cara, já tem uma poça de água aqui, batiza o cara aqui, velho. Está entendendo? Você está esperando o que para fazer a obra de Deus? Você está esperando o que para ficar fervoroso, cheio do fogo? Está esperando Jesus aparecer? Você só vai ver Ele na glória, irmão. E para a gente ver Ele, nós vamos ter que lutar. E nós não vamos desistir. E nós vamos chegar até o final. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. E nós vamos ajudar uns aos outros. Se coloca de pé.